Fala galera, sejam bem-vindos a mais um DS Cash e hoje eu tenho o prazer de receber esse amigo, esse irmão, Eduardo Padilha, fundador da Dart Company, founder também do Mentia Club, no qual eu tenho um projeto que eu tenho muito prazer em fazer parte. Cara, eu queria te agradecer por aceitar o convite. Eu quero que tu conte tua história, cara. O Eduardo é um jovem de 19 anos, cara, mas a gente se conheceu faz um certo tempo aí Inclusive, parece que faz muito mais tempo, faz né? muito mais tempo É. e, cara, eu já falei pra ele que ele é um avião, né? Aprendo muito com ele, então vai ser uma aula aqui, né? A gente conversar, a gente vai falar sobre desafios de empreender sendo jovens. A gente vai falar muito sobre essa nova geração que tá vindo, que tem uma crença muito grande, né, do que a geração é ruim, e hoje o Edu vai trazer uma visão diferente, né? Que na É verdade isso a aí. geração não é ruim, às vezes é o ambiente, às vezes falta uma zona de potência para isso. Então, cara, te apresenta, fala quem tu é, fala um pouquinho dos seus negócios, conta um pouquinho da tua história e de novo, cara, obrigado por fazer parte aí. Gustavo, é sempre uma honra estar com esse cara. Eu falo pro Gustavo que eu trabalho com muitos jovens, né? Porque todos os meus negócios se direcionam para eles, mas ele é um cara diferenciado. É um cara que eu tenho muito prazer de dizer que hoje não é só um cliente, um parceiro de negócio, mas também é um amigo, né? Enfim, fiquei lisonjeado aí pela abertura. Cara, então, né? Eu sou um jovem que começou a empreender muito cedo. Eu comecei a empreender no ensino médio, eu estava no segundo ano do ensino médio, e eu sempre gostei e sempre quis atingir a liberdade financeira. Então eu sempre coloquei o dinheiro, o crescimento, os negócios como um pilar central na minha vida, desde que eu me conheço por gente assim, sabe? Minha mãe sempre falou que eu falava sobre dinheiro, que eu queria ser muito grande e tal. E no segundo ano do ensino médio eu abri a Darf, que foi o meu primeiro negócio, que é uma marca de roupa mais voltada para o nicho de streetwear, né? Então a gente mira também no público jovem, até uns 26, 27 anos ali. Aí foi ali que começou essa minha história empreendedora, né? Eu fui sempre me conectando mais com o público jovem, não porque eu escolhi eles, mas é como se fosse um caminho que Deus já tinha escrito e eu só entendi depois, né? Fundei a Helpline, que foi um outro negócio no meio do caminho que acabou quebrando, né? Mas eu aprendi muito. Né? Eu vi que, na verdade, empreender é muito mais sobre mentalidade do que sobre negócio, né? Porque fazer um negócio dar certo é muito difícil e, cara, eu errei muito, colocava o pilar central da minha vida, o dinheiro, como eu comentei, e fazem mais ou menos uns 75 dias que eu descobri que, na verdade, o pilar da minha vida é Deus, que foi quando eu encontrei Deus de verdade, né? Que legal. Então faz pouco tempo, inclusive a gente frequenta o mesmo VC, então a gente entende um pouquinho sobre tudo isso, né? E desde lá eu fundei o Mentia, né? O Mentia Club, que é um negócio hoje que trabalha com jovens ambiciosos e jovens empreendedores. A gente fez o primeiro evento dia 28 ou 29 de março e, cara, assim, foi incrível, foi muito bom, mas por ter sido o primeiro, cara, todo mundo me falou, meu Deus, isso aqui foi muito melhor do que muitos outros eventos maiores, mais planejados, com pessoas melhores, e eu comecei a entender que talvez eu tinha vocação para isso, né? As pessoas falavam que eu estava brilhando dentro do palco, tanto eu quanto o meu sócio, o Arthur Genro, que fundou o Mente junto comigo, era como se a gente estivesse brilhando lá em cima do palco, a gente entendeu que, na verdade, talvez era Deus nos mostrando que era o caminho, cara. Nosso caminho era os jovens e a gente tem potencial não só para trabalhar com eles, mas para inspirá-los acima de tudo, né? Então foi surgindo, digamos assim, esse propósito maior. Cara, quero que tu fale um pouquinho mais sobre, Edu, que empreender é muito mais sobre mentalidade do que capacidade que tu falou. Cara, é sobre do que uma competência técnica, Cara, fala um né? pouquinho mais sobre isso. Legal. A gente acha, cara, que a dificuldade dos negócios é captar clientes, estruturar modelo de negócio, encontrar novos canais de venda. E não que isso é fácil, tá? Não é o caso, não é que é fácil. Mas é muito mais complexo trabalhar quem você é, o que você quer e entender que existe uma lacuna, um abismo entre o teu eu de agora e o eu que tu quer se tornar no futuro. E a única coisa que diferencia são os aprendizados e o repertório que a vida te dá. Então tu pode ter certeza que o cara que está muito tempo no topo, ele tem uma bagagem maior ainda, porque ele tem capacidade para suportar o crescimento e se manter lá em cima. Não é difícil chegar lá, difícil é se manter lá, entendeu? E é a mentalidade que faz isso. A gente tem que lidar com o ego, porque quando tu começa a ganhar mais dinheiro, tu acha que tu é o melhor, tu acha que as pessoas que estão abaixo de ti, elas são inferiores, né? Tu não quer se mostrar vulnerável, porque tu acha que a vulnerabilidade faz com que tu seja fraco, né? Às vezes tu tá ansioso porque quer tudo para ontem, cara, isso aqui não é assim que funciona, a vida não é assim, o mundo não é assim, e eu acredito hoje, cara, que não é fácil, né, porque Deus está do nosso lado nos forjando a todo momento.
Então ele precisa que seja difícil porque ele sabe que se for fácil para ti, tu vai chegar em um mês e vai cair mais rápido ainda. Talvez caia mais cedo do que um mês, entendeu? Cara, o que é ter uma mentalidade? O que é uma mentalidade empreendedora pra ti? Cara, eu acho que eu mandei uma mensagem esses dias para um amigo meu falando sobre 3 níveis de mentalidade que eu acredito. Tá? É a mentalidade questionadora, a mentalidade militante e a que aceita as coisas. Tá? São 3 tipos diferentes. A mentalidade que aceita as coisas, ela entendeu que a vida que ela tem é a única que ela consegue ter. Independente do que ela faça, é como se ela tivesse saído de um lugar e ela vai morrer no mesmo lugar. Ela não consegue mudar isso. Então ela só aceita. Existe esse tipo de mentalidade. Aí existe a mentalidade militante. A militante acha que a culpa é de todo mundo. De todas as pessoas, de partido, de Copa, de todo mundo, menos dela, entendeu? Ela não assume a autorresponsabilidade da vida dela. Então ela não consegue evoluir, por quê? Porque ela quer mudar os outros, só que você não consegue mudar ninguém, entendeu? Só consegue mudar quem tu é e o que tu faz. Os outros, cara, sinto muito, mas tu não consegue mudar. E existe a mentalidade questionadora. A mentalidade questionadora, ela olha com uma ótica de, beleza, é assim, mas por que é assim e como que eu posso mudar isso? Ou se eu posso mudar isso, o que eu posso fazer para mudar? Entendeu? Então tu olha com uma ótica mais empreendedora, que a gente chama, porque o que é um empreendedor no final do dia? É um cara que resolve problema, que apaga incêndio. Mas por que ele faz isso? Porque ele questiona como as coisas funcionam e busca uma maneira de resolver, entendeu? Cara, o que te fez enxergar isso sendo tão novo? Como que tu enxergou? Alguém te falou? Tu teve alguma referência? Porque assim, cara, a gente tem uma idade muito parecida, né? Mas eu já te falei algumas vezes que eu com 19, que é a idade que tu tem hoje, foi quando eu comecei a ganhar dinheiro. Cara, eu não pensava assim. Sim. Eu comecei a pensar assim faz 6 meses. Sim. Eu acho, um pouquinho mais, 7, 8 meses. A gente tá em julho. Cara, foi outubro do ano passado, vai fazer um ano agora. Então, eu comecei a pensar assim com 21. Né? Sim. E isso provavelmente, quando chegar... Eu acho engraçado, mas quando chegar na minha idade, cara, 2 anos, intensidade estoura esse tempo. Quando chegar na minha idade, tu vai estar numa posição muito mais confortável que eu. Porque tu ganhou tempo nesse caminho, né? Então, cara, o que te fez enxergar isso? Teve alguém que, pra mim, essa pessoa foi o Delton. Sim. Né? O Delton me fez enxergar isso. O Delton me fez enxergar que não é porque eu tenho 21 anos que eu preciso agir conforme... E não que esteja errado. A galera de 21 anos que pensa em festa, pensa nisso, pensa naquilo. Porque por muito tempo eu pensei. E eu vou ser sincero, até hoje tem momentos que eu penso, sabe? Sim. Que eu sinto vontade. Mas hoje eu sei o que eu tenho que abrir mão. O que eu tenho que deixar de lado para quem eu quero ser. Mas isso que me trouxe foi o Delton, o Augusto, né? O Cláudio, pastor lá da igreja, foi Jesus. Mas, cara, quem te trouxe essa visão desde muito novo, velho? Porque faz isso tu tem essa visão pelo menos há 3 anos. Gustavo, interessante essa pergunta, tá? Antes de tudo, tu comentou que tu ainda, às vezes, sente essa vontade e tal. Eu acho que, de sair pra festa, etc, né? Eu acho que a gente não tá aqui pra julgar, entendeu? Sim. Eu acho que são momentos da vida e todo mundo é diferente. Ninguém é igual, então não faria sentido todo mundo ser igual. Então, eu nunca me coloquei num tom de julgador, sabe? A gente julga, o ser humano julga, Sim, mas se eu tenho uma pessoa de 22, 23 que é meu amigo, eu vou tentar aconselhá-lo sim. Mas depende muito mais dele querer do que eu, entendeu? Agora, no momento que ele sentir que ele precisa ser ajudado, o que ele quer, cara, eu me coloco à disposição pra isso. Mas dificilmente eu vou botar a mão no fogo até tirar a pessoa de onde ela tá. Cara, ela precisa levar o nível de consciência Pode dela. levar o cavalo até a beira da água, né? Exatamente, né? Então, é uma coisa da vida, e as pessoas têm momentos e vidas diferentes e pensam diferentes e tá tudo certo, né? Então eu conheci isso cedo e conheço pessoas com 40, 50 anos que não pensam assim. Como então, tu desenvolveu? Exato. Essa referência que tu me perguntou antes pra eu responder, depois eu trago como que eu aprendi e descobri, né? Eu nunca tive uma pessoa dentro da família, nunca tive um chefe que me direcionou em relação a isso. Cara, enxergar, né, as referências, o direcionamento. Mas eu sempre gostei muito do Flávio Augusto, cara. Eu conheci ele no ensino médio e eu comecei a vender no ensino médio. E eu entendi que as vendas eram um meio de eu atingir a liberdade financeira. Porque eu sempre vivi num ambiente onde o que tu ganhava era o limite. Qual que é o teu salário? 5 mil? Então teu limite é 5 mil. Tu tem que trabalhar embaixo de 5 mil, porque daí sobra um pouquinho ali, tu investe, etc. Mas não se fala sobre fazer mais dinheiro, entendeu? Nunca foi falado pra mim sobre isso, pelo menos não no ambiente que eu cresci. E eu comecei a entender que com as vendas eu poderia gerar mais receita e, consequentemente, ser maior profissionalmente, entendeu? Então eu acho que uma referência distante foi os vídeos do Flávio Augusto e algumas pessoas da internet. Mas, como eu te falei, eu conheci muito cedo esse mundo, cara. Muito cedo. Desde pequeno eu sentia. Então eu acho que Deus colocou alguma coisa no meu coração, porque talvez através de mim muitas outras pessoas comecem a empreender também, entendeu? E não existe idade pra isso.
Não existe idade. A idade não é uma limitação. Pelo contrário, eu acho que quanto antes tu começa, melhor. Só que, óbvio, a pessoa que começa antes, ela encontra algumas dificuldades. Pô, é mais difícil tu passar a credibilidade sendo novo. Fala um pouquinho mais sobre as dificuldades que tu enfrentou nesse caminho. Cara, uma das dificuldades é essa. É muito mais difícil tu passar credibilidade sendo novo. Mas agora, quando tu abre a boca e as pessoas veem que tu é bom, que tu é diferente, aí tu ganha a mesa, entendeu? Só que isso é o tempo que que vai te lapidar, né? Mas eu acho que uma das maiores dificuldades que eu encontrei durante esse caminho foi a ansiedade, cara. Que todo mundo tem em diferentes áreas da vida, mas eu queria que fosse pra ontem, entendeu? Tipo, eu quando comecei a empreender com 15, 16 anos, eu queria com 18, no final da escola, tá milionário, entendeu? Chegar de M3 na escola. E hoje eu sei que não é possível fazer isso, entendeu? O que te fez enxergar, Edu? Cara... Porque assim, né? Eu gosto muito de César Hayek. Muito. Eu quero ler o livro dele, mas ainda não li, enfim. E o César fala que o longo prazo sempre vence, né? É isso aí. E até ontem tava conversando tive uma gravação ontem e até a gente tava conversando, cara, por que a maioria dos empreendedores tem o sucesso que eles têm depois dos 40? Porque existe uma coisa que a gente não consegue ultrapassar, que é o tempo. É o tempo. É isso aí. A gente tem como atalhar, não. Tem como antecipar? Tem. Sim. Estando com pessoas que já passaram o que a gente passou, que é muito que a gente fala lá no Mente. Quer comprar tempo, né? Tu consegue comprar tempo, mas isso mesmo aí. assim a gente tem que respeitar o tempo. Porque não dá pra vencer da noite pro dia. Não dá. E isso na nossa geração é muito difícil. Eu digo por mim, eu tenho muita dificuldade. É isso aí. Eu quero viver uma vida que eu sei que vai levar 10, 15 anos. E, cara, eu acho que a nossa geração, por conta disso aqui, acaba se tornando muito ansiosa. Essas comparações. Então, cara, o que te fez enxergar que não vai ser da noite pro dia? Como que tu passou por essa ansiedade? Cara, eu não vou dizer que eu já passei por ela, tá? Mas como tu enfrenta? Como que eu enfrento é interessante. Fazem 2 semanas. 2 semanas que eu entendi, tipo, cara, não tem o que fazer, entendeu? Porque antes eu ainda era muito ansioso, não que eu não seja, né? Acho que é um pouco por causa do perfil, né? Eu te entendo. É normal, cara. A gente quer tudo pra ontem, mas a gente vai entendendo que as coisas levam tempo, né? E daí tu tem que começar a jogar com o tempo a teu favor, entendeu? Mas o que eu aprendi fazem 2 semanas, que foi no GC, onde o pastor Cláudio falou sobre renovo. E o renovo, ele precisa ser de dentro pra fora e nunca de fora pra dentro. E o que é isso na prática, né? O renovo de fora pra dentro é eu comprar um carro, que eu queria muito, comprei um carro, pô, top demais, cara, vai dar 30 dias, velho, tu vai olhar pro carro e vai ser só mais um carro. Tu vai ter que comprar outro carro pra por mais 30, tu comprar de novo essa renovação. Tipo, agora eu tô feliz, deu 30 dias, tu tá triste. Agora eu tô feliz, daí tu vai ter que comprar de novo outro carro, de novo outra coisa. Eu vi o Rafael Matos falar sobre isso num curso que eu fiz, que quando tu compra um carro, existem 3 etapas. A primeira é a etapa da felicidade. Por quê? Tu comprou o carro. Então tu tá muito feliz. A segunda etapa é tu entrar no carro, sentir o carro, tu olha o banco, tu sente o cheiro do carro. Pô, o carro é demais. Terceira etapa, tu acelerar o carro. Pô, meu carro, não sei o quê. Sim. Tu vai enchendo o tanque, tu vai ficando feliz, tu bota uma música e tal. A quarta etapa é tu começar a normalizar. E a quinta é olhar pro próximo. A quinta etapa é tu acostumou já o carro, cara, esse carro aqui já não me satisfaz. Sim. E a sexta é tu olhar pro próximo. E eu vivi isso, cara, na prática. Quanto tempo faz você tá com o carro agora? Vai fazer 60 dias? Nem 45 dias eu acho que faz. E tu já tá nessa etapa, na sexta? Cara, foi o que o dia que eu comprei o carro, eu te liguei, a gente tava conversando, sim. né? Cara, as 2, 3 primeiras semanas, cara, eu tava apaixonado pelo meu carro. Apaixonado. Só que quando tu vai aumentando tuas referências, pô, meu carro é muito legal. Sim. Graças a Deus, tem um baita um carro. Pra mim, né? Na minha com opinião. certeza. Só que tu vai subir na referência. Então, cara, tu anda no carro do Delta, tu anda no carro do Augusto, tu anda no carro desse, tu vê o carro de fulano, tu vê o carro de ciclano. Cara, se eu me peguei mandando mensagem pra um amigo meu que tem garagem, foi quando eu comprei o carro, eu falei, cara, esse carro é tanto, eu preciso tanto de entrada, a parcela cabe no bolso, dá pra nós fazer esse negócio? Aí eu parei, pensei, falei, cara, eu paguei uma parcela do carro, velho. Eu paguei uma parcela do carro. É isso aí. Falei, pra que eu vou fazer isso? Aí eu entendi, ego. É isso aí. Status. O meu carro vai me levar no mesmo lugar que o carro de 100 mil vai me levar nesse momento. Eu não preciso. E aí, cara, aí a importância de ter instrução, né? Que é a que a gente falou de comprar o tempo. Eu conversei com a Simone, que é a esposa do Delton. DS vende Delton e Simone. E a Simone falou, não faz isso, quem tá pensando nisso, cara? Sim. Né? E o Delton também, conversei com o Delton. Conversei com a minha mãe, né? Minha mãe me instrui, minha mãe é uma das grandes mentoras que eu tenho. Ela falou, cara, faz outra coisa. Com esse dinheiro, se tu tem esse recurso, vamos destinar pra tal coisa. E aí destinei pra tal coisa, porque se fosse pelo ego, velho... Cara, a gente faz, né? A gente busca essa validação externa, só pra completar, que daí tu vai entender o que é. A gente busca essa validação externa, a gente busca comprar pros outros, mas no final tem prazo de validade a validação externa, entendeu? E esse renovo Fala um pouquinho mais externo. sobre isso, cara.
Isso aí, tem prazo de validade por quê? Porque tu vai sempre precisar buscar aprovação em outra pessoa, entendeu? Se tu não consegue estar bem contigo mesmo, se tu não encontra o renovo interno, que o renovo interno tu encontra onde? Encontra em Deus. E é nele que tu descansa, entendeu? Então a ansiedade acaba quando tu descansa em Deus. É por isso que tem pessoas que trabalham 16 horas por dia, o cara fica 5 minutos ali orando e parece que ele dormiu horas. Porque ele encontrou o verdadeiro descanso, entendeu? Não é dormir 8 horas, claro, cientificamente né? Com Mas certeza. ele renova a cabeça dele, ele se mantém acolhido, ele sai dessa ansiedade que persegue ele, né? E a validação externa é a mesma coisa, cara, só que pro lado contrário. Tipo, tu vai ficar... Hoje tu vai falar pra alguém, só que se essa pessoa já entender que tu é bom, amanhã tu vai procurar a próxima pra tu falar que tu é bom. E depois do outro dia a próxima. Por quê? Porque tu precisa sempre de alguém falando, pô, tu é bom, pô, legal, ó o carro, top. Então é o ego, é a vaidade, é a validação externa. Só que, vamos lá, fora de casa, fora dos holofotes é uma coisa, entendeu? Por quê? Porque lá não tem ninguém te vangloriando. É aí que as pessoas ficam ansiosas, é aí que começa a depressão, é aí que tem a ansiedade. É quando tu tá sozinho e não tem pra quem tu falar, pra quem te apoiar, quem te elogiar, entendeu? Então o renovo interno, no final do dia, na minha opinião, tirando Cristo, né, que eu acredito que seja o descanso, é tu estar bem contigo mesmo. E isso só vem com autoconhecimento, com trabalho interno, entendeu? Quais são as principais, Eduardo, para ti, características que eu não vou dizer um empreendedor, mas sim um jovem empreendedor precisa ter? Características, qualidades? Legal. Cara, assim, ó, Quais são as coisas que precisam ser desenvolvidas? tem várias, tá? Em relação a soft skills mesmo, para negócio, tem várias que a gente poderia citar, mas eu vou te citar três, que é os três pilares do Mentia Club, que eu acredito que são os que me fizeram ser o Eduardo de hoje e o meu sócio, o Arthur Genro, quem é hoje, tá? Ambição. Cara, é muito fácil e muito mais prazeroso tu sentar no sofá e ficar na zona de conforto. Define ambição para mim. Cara, ambição, nada, diferentemente de ganância, né? Porque as pessoas confundem uma coisa com a outra. A ambição é sempre tu querer mais. Tu nunca está satisfeito. Vamos lá. Tu é grato pelo que tu tem, mas tu não está satisfeito com isso. Tu quer sempre mais. Tu tem uma fome de crescimento, entendeu? A ganância, tu também tem a fome, só que tu passaria a perna em alguém e iria para meios diferentes para que isso se concretizasse, entendeu? O carro, não me importa se ele ficar sem. O que importa sou eu. Então tu se coloca como centro, independente de quem tá ao teu redor. E a ambição não, tu só renova a tua força e, cara, se a gente puder crescer junto, vamos crescer juntos. Ninguém precisa se prejudicar para outro crescer, entendeu? E o Mente defende isso. Então o primeiro pilar é a ambição. E puxando essa gancha de crescermos juntos, a gente tem a lealdade, cara. Eu acho que hoje as pessoas não levam... Por exemplo, tu faz negócio com a pessoa mais velha, não faz? Quem tem palavra, tem ou não tem palavra? Tem. Tem palavra, não tem? Se o cara vir aqui apertar tua mão, fechei, ele vai fechar contigo. Agora, se tu fazer isso com um cara mais novo, talvez ele dê pra trás. Ah, aqui aconteceu isso, aquilo, ele vai dar pra trás. Então, uma pessoa leal, ela, acima de tudo, honra a pessoa que tá do outro lado, entendeu? Então, hoje tu combinou que horas? Comigo 13h15. Que horas eu cheguei? 3 horas. 3 horas. Por quê? Porque eu sou uma pessoa leal, eu vou honrar quem tá comigo, entendeu? Então, ambição, lealdade e, por fim, autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque eu acredito que nos negócios tem que trabalhar quem tu é pra se manter no topo, velho. Vender, várias pessoas vendem. Faturar, várias pessoas faturam. Mas nem todo mundo se mantém no topo, cara. É poucas as pessoas que estão há 20 anos lá nos holofotes, como o Flávio Augusto da vida, entendeu? Então é por isso que eu acredito que esses três pilares são os melhores. Agora, pensando em soft skills, cara, vendas. Cara, tem que aprender a vender. Tem que trabalhar a comunicação, entendeu? Tem que estudar sobre marketing, canal de aquisição. Por quê? Porque aí o teu negócio, ele se consolida e cresce cada vez mais, entendeu? Cara, eu acho que pra mim o principal, até eu tava conversando com o Augusto esses dias, eu acho que o principal atributo das vendas pra mim é a comunicação. E eu vejo o Joel falar muito isso, né? Que a comunicação é um meio pra tudo. Né? Porque, cara, se tu pega um cara que tem o mesmo produto que tu e comunica de forma diferente, ele não vai vender a mesma coisa que tu vende. É isso aí. E ele pode conhecer mais de vendas que tu. Mas o tom de voz impacta. E uma coisa que eu aprendi aqui dentro, cara, é a roupa. Demais. Cara, e eu comecei a ter prazer de me vestir da forma que eu me visto, entendeu? Eu gosto. E quando eu tô, mal vestido, me sinto mal. E o que é estar mal vestido? O cara tá de abrigo, às vezes. Eu entendo. Então, cara, é um prazer. E as pessoas te olham diferente. Demais. Pô, o que eu entendi? Cara, quando eu comecei aqui, cara, eu sou novo, eu lido com dinheiro, eu lido com investimento, eu atendo empresários. Geralmente, o meu público, cara, tem mais de 35 anos. E eu sou um menino. É o que eu te falei antes, né? Então, eu preciso me portar como? Eu preciso me vestir como? Eu deixei a barba crescer por isso. Agora,
cara, comecei a gostar. Então, no início, eu fiz porque eu precisava. Depois eu comecei a Tu gostar. fez por necessidade, Por necessidade. né? Eu É isso aí. preciso transparecer uma imagem. Por quê? O que eu enxergo? A comunicação vai muito além do verbal. Na verdade, a comunicação é mais Verbal não é verbal. 7%, né? Cara, é que assim, ó, como que funciona? O não verbal, ele representa 55% de uma primeira impressão. Então é mais da metade. E uma primeira impressão não demora 5 horas, velho. Não, Então é o cara uma não vai. piscada. Cara, é 7 segundos. Tem 7 segundos pra fazer com que o cara que tá ali do outro lado converse contigo. Se tu tá mal vestido, já caiu em 50%. Então tu vai ter que reconquistar ele. E daí vem. Lembra do jovem questionador que eu falei que é o empreendedor? Tu tem perfil de empreendedor. Eu também tenho. Sabe o que é o empreendedor no final do dia? É o cara que aprende a jogar o jogo, velho. Tu fez por necessidade, por quê? Porque tu sabia que trazia mais resultado. Por quê? Porque tu analisou, tu questionou, tu viu o que funcionava. E tu não quer mudar o jogo. Eu vou contar essa história, já contei no podcast, na verdade, o cara que essa história ocorreu, já veio nessa mesa, foi o Jurandir. Então é uma pancada, velho, gigante, porque eu vendi pro barbeiro dele, pro João, que é meu amigo, e o Jura me deu no meio. Falou pro João, cara, cancela. Olha o perfil do Gustavo. Gustavo tem uma foto de capuz, cabelo descolorido na praia. Esse guri não vende o que ele, entendeu? Não compra o que ele vende, pelo amor de Deus. Procura outro cara, tu quer fazer, procura outro cara. Pô, quando ele me falou, me deu um baque, velho. Falei, quem que é o tal de Jurandir pra me ensinar? O cara corta cabelo, né, cara? Ficou puto. Aí é importante ter referência, né? Cheguei no Delta, falei, cara, olha esse louco, velho. Olha esse cara, velho, que nem me ensinar, Delta. Pega teu celular. Olha o teu perfil, tu compraria de ti. Se coloca na posição do Jurandir. Opa. Cara, é verdade. No dia seguinte, mudei meu Instagram. Fui na barbearia e disse, João, preciso mudar minha imagem, preciso mudar meu posicionamento. Né? E, cara, depois disso, comecei a vender muito mais, comecei a passar muito mais credibilidade, tanto que o Jura veio aqui, sentou aqui, né, nessa mesa, pra mim foi uma honra, né? E eu tive alguns convites com o Jurandir, então um cara que eu admiro demais. Sim. E foi porque eu precisava. É isso aí. E agora voltando a uma pergunta que eu queria fazer pra ti, Dudu. Ambição, tá? Pra mim é a principal qualidade e característica que alguém que quer vencer na vida precisa. Né? Eu acho que ambição e caráter são os dois principais pilares na hora de uma contratação. Demais. Conversando com todos os empresários que eu já conversei aqui, o currículo não fala nada. Não. Técnica não fala nada. Se tu tem ambição e caráter, cara, tu vai vencer na vida. É isso aí. Então, ambição pra ti é treinável? Tu nasce com? Tu consegue desenvolver? Me fala um pouco mais sobre isso. Por quê, tá? Porque eu vejo hoje muitos jovens a gente falou muito sobre isso nesses últimos dias, que querem, que tem o desejo. Sim. Mas que não querem. Porque querer e ter desejo são coisas diferentes. Querer é tu pagar o preço necessário pra cumprir o que tu quer. Desejo todo mundo tem. Ou as pessoas têm desejo de ficar pobre? Não, as pessoas têm desejo de ganhar dinheiro. Mas as pessoas querem se desenvolver pra isso? Não. Então eu queria ouvir de ti qual que é a tua visão e principalmente que tu passe pra galera que tem de 18 a 25, como desenvolve a ambição? Como tu se... Porque eu acho que o que me trouxe, cara, até aqui foi a indignação. Eu sou um cara muito privilegiado, financeiramente falando, eu não tenho uma história triste, tá? Eu não sofri. Eu sempre fui muito privilegiado, mas eu tinha um exemplo dentro da minha família que eu não queria ser. E foi a minha indignação que me trouxe até aqui. Porque eu não queria fracassar na vida. Então, eu não tinha uma referência. Diferente do Delta, que tem uma história que eu ainda vou trazer ele nessa mesa pra contar a história dele. O Delta fez por necessidade. Eu não fiz por necessidade, mas eu fiz por indignação. Foi isso que me moveu. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre ambição, se é uma qualidade, uma característica treinável, se não é, se tu nasce com, se tem como tu adquirir e como tu adquire. Me passa um pouco tua visão sobre isso. Com certeza. Eu só queria deixar um gancho bacana pra galera sobre autoimagem, sobre posicionamento, sobre vestimenta no geral. Cara, tu não precisa de muito dinheiro pra se vestir bem, tá? Eu acho que isso é um ponto importante, porque hoje a gente vê a galera se vestindo muito bem com o Ralph Lauren. Eu, particularmente, adoro a Armifur, que é uma alfaiataria que a gente tem aqui da região. A Tommy... Cara, enfim, tem várias, né? Só que, cara, às vezes tu ir na Renner e escolher um caimento, uma modelagem correta, já te coloca na frente de muita gente, entendeu? E não de muita gente porque tu é melhor, mas porque tu tá jogando o jogo. Já gera uma impressão diferente. Isso aí. Tá jogando o jogo, né? Tá jogando o jogo. E sim, eu acho que a ambição é treinável. Eu não... Cara, eu não vim de um berço de ouro, tá? Mas eu nunca passei fome. Tipo, nunca passei fome, nunca faltou comida dentro de casa, luz... Não, nunca faltou, mas também nunca sobrou. Entendeu? Eu era aquela pessoa que minha mãe me levava no mercado e eu não podia escolher tudo que eu queria. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Entendeu? Mas eu nunca passei fome, né? Só que, pô, se eu vim de um lugar onde meus pais não tinham o resultado que eu quero ter, né? Eu ia no mercado e tinha que limitar o que eu podia comprar.
Como que eu tenho tanta ambição? Logo, a ambição é algo treinável. Correto, né? Como que eu treinei a minha ambição? Cara, por referência, velho. Por referência. É tu olhar para as outras pessoas e tu entender que tu pode ser grande tanto quanto eles, talvez maior do que eles, mas entendendo que vai ter uma estrutura, tem um caminho que tu tem que percorrer até chegar lá, entendeu? Até chegar lá. E não é da noite pro dia. E daí entra em tudo que a gente falou antes. Mas, cara, é treinável, entende? E eu, particularmente, se eu fosse jovem, o que eu faria? Eu me juntaria com outros jovens que têm ambição, que empreendem, que vendem e que entenderam que querem ser mais do que a média das pessoas, né? A gente fala muito sobre mediocridade. Mediocridade é a média. Se tu quer ser maior do que a média, tu tem que aprender com quem tá fora da média. Entende? Cara, como elevar as minhas referências? Por exemplo, vamos imaginar. Uhum. Deixa eu pensar um exemplo aqui. Tem 20 anos, trabalha numa indústria. Tá. Ganha, sei lá, 3, 4 mil reais por mês. Uhum. Né? E a vida desse cara, o ambiente desse cara é o final de semana, ele foi ensinado assim. Sim. Né? Ele vive e ganha um salário durante a semana para gastar no final de semana. Hoje Sim. a maioria... Por que eu falo isso? Porque eu já fui assim. Agora eu retribuo tua pergunta. Tu ia perguntar pra mim como é que tu sai desse ambiente. Como é que tu saiu desse ambiente? Cara, Deus. Em primeiro lugar foi Deus. Aham. Eu acho que foi a graça divina, não fui eu, né? Porque eu, pela minha vontade, ainda estava lá. Sim. Né? Eu conheci Jesus em um momento e tive alguns desvios nesse caminho. Né? Deus botou duas pessoas... Primeiro, Deus botou minha mãe na minha vida e meu padrasto, que eu tenho que agradecer muito a eles. Sim. Por ter me ensinado esse lado empreendedor. Então são duas pessoas que eu preciso agradecer. E, cara, Deus botou duas pessoas na minha vida, que é o Delta e a Simone. Aham. E a minha gratidão pelo Delta e pela Simone vai muito além do profissional. Hoje, se eu sou o homem que eu sou, foi porque eu tive uma referência que foi o Delta. É isso aí. Então, eu não posso te dizer que fui eu não consegui sair desse ambiente sozinho. Deus me colocou em um ambiente onde eu fui talhado pra sair disso. Aham. Onde alguém foi me instruindo, onde alguém sentou comigo e me olhou, cara, tu precisa mudar, tu precisa sair. Entendeu? Então, eu não posso te dizer como eu saí. Aham. Porque não foi com a minha força. E eu acho que nunca é com a nossa força. Mas Aí tem outro ponto, né? não foi... Porque assim, eu sempre vendi. Igual a minha trajetória profissional sempre foi vendas. Aham. Eu nunca trabalhei com outra coisa. Então eu nunca estive nesse ambiente, Sim. sabe? Mas eu queria entender, porque assim, cara, como que esse cara desperta? Por quê? Os amigos dele são assim. Os pais ensinaram ele a ser assim. As pessoas que ele vê são assim. Uhum. Então ele tá acostumado a ser assim. Como que ele muda? Onde que ele enxerga? Onde é que é a virada de chave? Aham. Cara, tu citou uma coisa interessante, né? Existem dois tipos de pessoa que renovam sua ambição, tá? Que é tu sair da realidade que tu tá. A pessoa que tá indignada e a pessoa que sai por necessidade, tá? Se ela sai por necessidade, ela vai ter que aprender com a vida, velho. Com a vida, cara. Porque ela saiu de baixo. Ela não tem uma referência. Ela vai ter que procurar uma referência. Entende? E às vezes ela vai ter que levar o nível de consciência dela pra isso. Ela vai ter que estudar. Ela vai ter que aprender. Ela vai ter que se questionar. Ela vai ter que lutar. Porque daí talvez dê certo. Entendeu? Talvez dê certo. Na indignação, às vezes é um pouco mais fácil. Porque tu tem uma vida ok, mas tu quer melhorar ela. Tu não quer ter a vida que tu tem agora, entendeu? Mas tu quer melhorar ela. Então tu tá indignado com aquilo. Só que às vezes tu já tem uma referência legal. Às vezes tu já tem uma família um pouco mais estruturada. Então é um pouco mais fácil, entendeu? Não fácil psicologicamente, mas fácil em relação à trajetória que tu vai... É que depende, acho que isso vai muito com a criação, né, velho? Porque eu conheço diversos amigos meus que têm as famílias muito bem sucedidas e eles não percorrem esse caminho. Cara, isso é um ponto importante, tá? Amigos não, conhecidos, né? Porque meus amigos... O Edson Pizol vai vir aqui falar sobre isso e é um cara fora da curva. Por quê? Porque ele ensinou pra mim, cara, que acima de tudo tu precisa honrar pai e mãe. Cara, tu só tá no mundo por causa deles. E eles fizeram o melhor que eles podiam nas condições que eles tinham, Exato. cara. E ponto final. Se teu pai é assim contigo, tu tem que imaginar como é que teu avô foi com teu pai. Ele só faz o que ele aprendeu, entendeu? Só que tu vai ter que assumir a responsabilidade pra tua família ser diferente. Entendeu? Pra tu assumir o legado, criar um legado, na verdade, né? E passar de geração em geração tudo isso, toda essa dificuldade, todos esses aprendizados que a vida te trouxe, entendeu? Cara, vamos lá. Entendi. Indignação ou necessidade, né? É isso aí. Eu acho que tu concorda comigo que os principais pilares são pessoas e ambientes pra alguém mudar de vida. Cara, demais.
Eu acho que não existe outros pilares, né? Tu citou bastante a referência do Delton e da Simone, né? Eu acho que é um bom exemplo pra quem tá ali. Porque assim, ó, se tu tá numa vida... Por exemplo, tu citou as festas e tal, né? A primeira coisa é que esse cara, ele tem que olhar pra ele mesmo e falar, meu, eu não quero essa vida pra mim. É que Entendeu? demora, cara. Eu sei que Eu demora. demorei 2 anos. E eu não tô falando que é da noite pro dia, E tá? eu digo assim, cara, e demora, velho. E demora de um jeito que tu sabe que tu tá fazendo. Aham. Porque o problema não é tu fazer sem saber. Tu não sabe o que tu tá fazendo. O problema é quando tu tá consciente que tá errado. Cara, aí dói, né? Dói. Porque daí toda vez que tu toma uma decisão, vem uma responsabilidade sobre ela que tu não queria ter. E eu não sei, cara. Eu lembro o exato momento que isso aconteceu. Aham. Quem me falou pra eu mudar, sabe? Eu tomei uma Sim. pancada grande de uma pessoa especial. Mas, cara, demorou. Demorou, porque eu sabia o que eu tava fazendo. Uhum. O Delta sabia o que eu fazia. Aham. E, cara, demorou pra eu sair daquilo, velho. Aí quando eu tomei essa pancada, eu fui conversar com o Augusto. Ali foi uma virada de chave. Uma conversa que eu tive com ele eu nunca vou esquecer. Eu sentei, o Augusto tinha 2 semanas que eu conhecia ele, era um dos meus melhores clientes já. Caraca. E eu sentei e contei. Eu falei, cara, tu não conhece o Gustavo. Eu quero te apresentar. Eu faço isso, isso, isso. Eu minto. Eu bebo. Eu não quero mais. Uhum. Eu cansei. Me ajuda. Então, cara, só que isso leva tempo, velho. Porque quando a gente fala de pessoas e ambientes, eu demorei muito tempo pra entender isso. E eu acho que tu é um cara que tu teve uma cabeça muito melhor do que, do que eu pra isso. Aham. Quando a gente é novo, a gente tem dificuldade de acessar ambientes prósperos. Com Demais. pessoas prósperas. Demais. Por quê? As pessoas não querem estar com a gente. Cara, aí tem um ponto importante, né? Ninguém quer pagar pra ser o mais inteligente da mesa. E os empresários é a mesma coisa, os caras que têm dinheiro é a mesma coisa. Ninguém quer pagar pra sentar contigo se tu não vai ensinar ou não vai agregar na vida deles, entendeu? Não disse que parou. Vamos. Vai. Vai. Volta. Calma aí, deixa eu puxar o gancho que eu tinha falado sobre... A gente tá falando sobre ambientes, pessoas e como acessar sendo novo. Cara, eu tinha citado sobre... Isso aqui é pra cortar, tá? Sim, sim. Tô buscando a linha de raciocínio. Deixa eu pensar como é que eu posso continuar, porque eu já tinha finalizado o que eu ia falar. Não, mas então eu puxo outra. Tá, puxa Deixa que eu outra puxo. então. Então, cara, eu senti essa dificuldade e eu entendo que foi o ambiente de pessoas. Eu tava conversando com o Enzo agora há pouco, que é nosso editor. Sim. Cara, o que me moldou foi estar com pessoas que já construíram. Porque, cara, mas isso, sabe, Dudu, é difícil eu assimilar 1 ano atrás, 2 anos atrás, que eu precisava, porque as pessoas não queriam estar comigo. Então, o que Sim. me moveu muito foi a curiosidade e o interesse. Ser interessante, às vezes, ser interessante não é tu gerar algo pra uma pessoa, é tu demonstrar curiosidade, pra É isso aprender. aí. Porque É a isso nossa aí. geração não escuta. A nossa geração quer ser muito autossuficiente. Exato. A gente sabe tudo, a gente já sabe, a gente já entende. Quando, na verdade, cara, tem que sempre se colocar numa posição que tu não sabe nada. Uhum. Quantas vezes eu ouvi da minha mãe e do meu pai, cara, tem um guri que não sabe nada da vida, cala tua boca. É. E eu demorei pra entender isso que é verdade. Quantas vezes aqui dentro eu pensei, já sei, já tô bom, e Deus me quebrou e me mostrou que eu não sabia porcaria nenhuma. Aham. Então, é muito difícil isso, né? Sendo novo, principalmente. E, cara, como eu entendo, eu queria que tu explicasse como entender isso e qual mentalidade tu precisa adquirir para acessar esses lugares. O que tu precisa mudar? Quais são os hábitos que te ajudaram? Tá. Vamos lá. Eu palestrei agora, terça-feira da semana passada, para um grupo de 40 jovens de uma escola pública, tá? O tema central da palestra era como o seu destino, como o seu ponto de partida não define o seu destino, tá? Ou seja, de onde tu sai não é necessariamente onde tu vai acabar a vida. Só que tem uma coisa aqui no meio que as pessoas esquecem. Tipo, nem todo mundo acha que consegue mudar essa realidade, mas consegue, tá? Consegue, todos conseguem. Mas as decisões que ela toma ao longo do caminho vai fazer com que ela chegue em lugares diferentes, entendeu? Ela vai ter que tomar, às vezes, decisões que a família dela não tomou, que os pais não tomaram, entende? Então, eu acho, cara, que quando tu eleva o nível de consciência, tu entende que tu pode mudar sim tua realidade, tu tem que começar a tomar decisões que se assemelham a quem tu quer ser no futuro, cara. A vida que tu quer ter. As pessoas falam muito sobre isso, né? Haja como se tu já tivesse e etc. Eu nunca acreditei tanto nisso. Mas se eu fosse trazer para a realidade... É que eu acho que essa frase tem que tomar muito cuidado para não soar um quê de arrogância. Né? Cara, exatamente, exatamente. Mas o ponto é, tome decisões, cara, que sejam coerentes com aquilo que tu quer ser, entende? Cara, uma coisa que me ajudou, eu li em Hábitos Atômicos. Isso. E a gente toma mais de, cara, acho que 12 mil decisões por dia.
Tem muitas, inconscientes, Eu conscientes. não lembro agora quantas mil decisões a gente toma por dia. Uhum. 90% é inconsciente. Aham. Então, por exemplo, baixar o olhar é uma decisão. Aham. Então, todo tempo eu tô tomando uma decisão. E eu lembro que o Hábitos Atômicos fala assim, sempre que tu for tomar uma decisão, pensa numa pessoa que tu se modela. É isso aí. Então, cara, eu vou tomar uma decisão, como fulano se modela? Eu gostei muito ontem quando o João fala muito sobre isso, que ele sempre que ele vai tomar uma decisão, ele pensa como Jesus faria. Uhum. Né? Eu particularmente, eu não penso assim, Eu não faço isso também. porque eu acho que Jesus, ele é incomparável, então... Aham. Eu acho legal quem pensa assim, mas eu acho Jesus incomparável. Então, hoje eu tenho 2 pessoas de referência, eu sempre que vou tomar uma decisão, cara, como que fulano pensaria? Legal. O que ele acharia da minha decisão? Ele faria? Se ele tivesse vendo, ele estaria orgulhoso? Sim, entendi. Então, isso me ajudou nessa trajetória. E cara, quando eu entrei no Mentia, foi o que eu te falei, eu entrei no intuito de ajudar, velho. Porque a maioria dos meninos estão lá, estão começando uma trajetória, né? Aham. E eu, com muita humildade, digo, hoje eu já construí, né, algo sólido. Sim. Há dois anos que eu tô aqui. Mas, cara, eu tive que me colocar numa posição de humildade, velho. De entender que, cara, eu olho pra ti, cara, eu te falei várias vezes, tá 200 anos na minha frente. Cara, eu fico agradecido. Então, cara, quando a gente entende isso, e aí isso foi muito importante pra mim, cara, porque eu por muito tempo, Eduardo, pro pessoal entender, e desculpa até estar falando um pouco mais, a ideia era que... É uma troca mesmo, pode falar. Cara, quando a gente entende isso sendo novo, cara, às vezes tu se enche o saco de conversar com as pessoas, sabe? Sim. E é muito difícil, porque, cara, tem uma certa limitação de ser um cara mais velho conversar contigo, né? Involuntariamente, por exemplo, Sim. eu sou solteiro, cara, o cara que é casado, eu não vou ter uma convivência grande com ele, Uhum. porque ele tem esposa, Uhum. entendeu? Então, existe uma certa limitação. Mas, cara, se tu tem interesse e tu quer aprender, eu entendi que o empresário, e é esse o tema que a gente vai falar agora, ele quer gente nova, velho. Porque ninguém quer contratar pronto. Não. Porque quando tu contrata pronto, o cara já tem mania, já tem trejeito, já tem isso, já tem aquilo. É muito difícil tu implementar a cultura nele. Sim. Muito difícil. Então, o que eu entendi? O empresário, ele quer alguém para ser modelado. Uhum. Ele quer modelar alguém dentro da cultura dele, dentro do negócio dele. Agora, se eu vendo e eu quero vender, o meu público é mais velho, como que eu gero credibilidade? Cara, sendo interessante, É isso aí. sendo curioso, sendo humilde pra mostrar, cara, eu não sei. Quantas diversas reuniões, cara, não sei, vou ter que ver isso, vou ver com o Brian, com o Delto, Uhum. e depois eu te passo. Por quê? Se eu mostro que eu sei, eu tô mentindo. E fica É isso nítido. aí. Fica nítido, né? Então, cara, eu quero que a gente, agora que a gente entre no tema, sobre a geração nova é fraca. Me dá tua visão sobre isso. Fala um pouco sobre o que o Mentia tem feito, as pessoas que estão dentro, né? O que tu enxerga para essa nova geração, e pra gente já indo pro bloco final, que a gente fale um pouquinho, cara, sobre... A gente bate muito nesse tema, como mudar. O que mudar? Qual ambiente eu devo frequentar? O que eu devo deixar de fazer? Cara, vamos lá. Esse tema de geração é muito legal, né? Porque como eu trabalho diretamente com os jovens, a gente conversa, conhece muita gente, né? Existem hoje pessoas de 50 anos que são pessoas que tu não gostaria de ser? Sim. E tu concorda comigo que talvez foram decisões ao longo da vida dela que transformaram em quem ela Total. é? Então logo a gente pode dizer que as gerações ruins que a gente diz sempre existiu. Entendeu? Então não é que a geração de agora é ruim. Não, sempre tiveram pessoas ruins durante as gerações, entendeu? Só que o que a gente está criando aqui, e o Mentia tem esse papel dentro da sociedade, é construir um ambiente onde todos os jovens tenham um espaço de crescer, se desenvolver, se espelhar e entender que os 3 pilares que eu citei antes, que é autoconhecimento, ambição e lealdade, precisam caminhar junto contigo para que tu seja uma pessoa melhor e uma pessoa próspera. Porque a mentalidade que vai ditar como os negócios vão crescer, entendeu? É o quanto tu aguenta estar lá em cima, cara. É o quanto tu aguenta pagar o preço. E a gente defende essa pauta de ser 1% melhor a cada dia. Como é que conversa com tudo que eu acabei de citar? Se tu quer ser 1% melhor a cada dia, tu não pode errar nas mesmas coisas. Se ontem tu procrastinou na hora de ler, hoje tu não pode procrastinar, e nem amanhã. Se tu não foi treinar, cara, hoje tu tem que treinar, e amanhã também. Entendeu? E é assim que tu vai sendo uma pessoa melhor. Tu me perguntou como? É assim, velho. Entendeu? Só que tu tem que entender que tudo que tu faz ou deixa de fazer é responsabilidade tua. Tu tem que assumir a responsabilidade da tua vida e tomar as decisões de acordo com aquilo que tu quer ser e se tornar. Só que tu tem que saber que tu vai pagar o preço, velho. O futuro ele vai chegar, o tempo ele sempre chega. Então se tu tomar decisões
pô, eu vou tomar porque isso aqui é mais fácil, a zona de conforto é mais aconchegante, eu vou pra festa porque, cara, eu vou ir. Beleza, tu pode fazer isso, mas o futuro vai chegar. O cara que tá plantando, ele vai colher. E não tem como tu plantar morango e colher feijão, cara. Tu vai plantar morango e colher morango, Essa entendeu? frase eu ouço diariamente, cara. E desde aquele dia, né? A gente teve um encontro e desde aquele dia a gente foi citando essa frase. Mas para tudo é assim, entendeu? Então, se tu tá plantando promiscuidade, se tu tá plantando coisas negativas, o que tu vai colher? Cara, a mesma coisa, entendeu? Então, o que o jovem ele precisa entender? Se ele quer ser grande, ele precisa plantar como pessoas grandes plantam, entende? E a geração é muito boa. E a gente trabalha em prol de aumentar o nível de consciência dessa geração. Através do quê? Através dos 3 pilares que eu citei. E o pilar autoconhecimento é o mais forte de todos, na minha opinião. Por quê? Porque quando tu conhece a ti, tu conhece a Deus. Se tu tá com ele, cara... Cara, o aí tu Cláudio voa, falou uma entendeu? frase, né, num culto uma vez e eu nunca esqueci, cara. Não existe autoconhecimento sem conhecimento do alto. Exato. E nem uma autossuficiência sem uma suficiência do alto. Quando ele falou isso, cara, mudou uma chave gigantesca na minha vida, né, cara? E é muito legal, eu falo isso sempre, cara. Eu conheci Jesus faz pouco tempo também, né? E eu acho que é uma base, o pilar central da minha vida é esse. E, cara, é muito massa quando a gente vai no GC e quando a gente agora no Mente aqui, foi que a gente conversou, né? De botar Deus no centro. É isso aí. Né, de aproximar essa galera de Deus, né? Porque eu, tu e o Arthur e o Luiz, não trazendo um ar de superioridade, a gente já conheceu. E, cara, quando tu me falou que a tua missão foi levar a palavra, cara, não tem por que eu não estar lá. Né? É nesse ambiente que eu quero estar. Só pontuando, e essa deixa que tu colocou, quando eu dei o meu primeiro evento que eu falei, que falaram que eu tava brilhando em cima do palco, tipo, depois daquilo foi quando eu comecei a procurar Deus, entendeu? Foi depois daquele evento. Cara, conta um pouquinho mais sobre essa experiência, como tu conheceu, como é que foi conhecer, o que mudou em ti. Tá. Eu conheci depois do evento, tipo, acabou o evento, a gente conversou, eu e o Genro, 3 da manhã a gente tava comendo um X depois do evento. Loucura. Comilão? Não, cara, a gente tinha comprado pra almoçar, não deu tempo por causa da correria, a gente deixou, comeu 3 horas da manhã. Comilão é só quem sabe, Comilão, Carlão, Gelate. Top. Cara, aí a gente tava refletindo, cara, o que foi isso, velho? O que foi esse evento? As pessoas nos mandando mensagem, nos ligando, cara, isso aqui tá sensacional, nunca vi nada parecido. E daí a gente começou a buscar o que aconteceu, como é que isso funciona, quem que é Deus de fato, porque eu sempre acreditei em Deus, mas eu nunca vivi uma vida com ele, pelo menos não até aquele momento. Né? Nossa senhora, muito Era mais bem difícil. mais fácil quando eu não conhecia. Cara, é muito mais fácil. E daí a gente começou a buscar mais, tanto eu quanto o Arthur Genro, né, que é o meu sócio, que eu citei antes. E a gente foi se aproximando dele, né? O maior encontro pós o evento foi no encontro com Deus, que daí é um final de semana que a gente foi a convite do Laudson, que ele falou, cara, vai, é muito bacana, é muito bom. A ideia é que lá você se encontrem com Deus, né? O objetivo é encontro com Deus, então é pra ter esse encontro e eu encontrei ele, entendeu? E é interessante porque eu ia embora domingo de meio-dia, e a dinâmica mais forte é domingo de tarde, e eu tava lá desde sexta, e eu falei pra Deus sábado de noite, sábado eu falei pra ele, Deus, eu preciso te encontrar hoje, porque amanhã de manhã eu vou embora. E era tipo 11 horas, começava às 9h30, 10 horas, então eu não ia ter tempo, entendeu? E ele conversou comigo de noite, cara, entendeu? E desde lá minha vida mudou completamente. E daí, sobre o que a gente tava falando sobre as autorresponsabilidades, etc, né? Hoje eu sinto um peso muito maior quando eu tô errando e pecando, entendeu? Isso me aproxima das coisas certas. Então, no final, eu vejo que essa aproximação com Deus fez com que eu parasse de olhar só para dinheiro, que eu falei que eu comecei a empreender por causa disso, e eu comecei a olhar mais para as vidas que eu transformo através dos meus negócios e do meu tempo, entendeu? E o Mentia, cara, hoje tá sendo um negócio que é muito grande e vai ser muito maior, a gente quer ser o maior ecossistema de Cara, jogos fala deliciosos. mais sobre isso, tu olha pra isso, essa frase é bem legal, cara. Eu quero que tu explique um pouquinho mais sobre isso. Sobre o maior ecossistema? Não, sobre tu olhar mais pras vidas que tu transforma. Tá, beleza. Eu senti uma vocação, lembra que eu falei sobre propósito? Eu comecei a sentir que o meu propósito era fazer com que jovens começassem e voltassem a sonhar, cara. Entendeu? Voltassem a sonhar. Através de como? Os 3 pilares. Ambição, autoconhecimento e lealdade. Então hoje eu vejo que eu sou um instrumento utilizado por Deus para que mais pessoas consigam viver o que eu vivo, entendeu? E serem maiores, velho. Porque a gente veio aqui para brilhar nessa terra e não para ser só mais um. Não para ter uma vida medíocre, para brilhar, entende? E não com ar de soberba, ganância ou até como superioridade. Porque não é isso no final do dia, entende? Eu não acredito que eu sou melhor do que ninguém. Nunca achei, nunca vou achar. Entende? Eu, como qualquer outro ser humano, sou falho, sou pecador.
mas eu vou buscar ser melhor, entende? Todos os dias. E o Mente é para que mais pessoas busquem isso. E eu, por que jovens? Cara, primeiro, oportunidade. Eu sempre me conectei com eles, então eu tenho uma profundidade maior. Olhando o lado empreendedor, tu sabe qual que é o teu público. É isso aí. Eu sempre me conectei mais com eles, então business mesmo, cara, eu sei que eu vendo melhor pra eles, entendeu? Mas Clareza. Exato. E depois eu entendi que talvez era porque Deus sempre quis que eu olhasse pra esse público, porque Propósito. exatamente, que daí é sobre propósito, entende? E hoje o meu objetivo com o Mente é ser o maior ecossistema de jovens ambiciosos e empreendedores do país. E a gente está hoje se tornando uma certa referência aqui em Caxias, apesar de não ser o maior do mundo faturamento, a gente está sendo visto, está sendo lembrado e está transformando as pessoas que estão conosco, entendeu? Então o nosso objetivo é trazer resultado e graças a Deus eu ainda sou remunerado por isso, mesmo amando o que eu faço. Cara, que massa, velho. Que eu já imaginava que ia ser assim, papo, cara. Eu já te falei várias vezes, não é rasgar seda, eu te admiro demais, tu tem uma cabeça muito... Cara, é muito bom estar contigo sempre. Pô, é recíproco. E, cara, quero te agradecer de novo, né? Primeiro por tu e o Arthur terem me insistido a fazer parte, né? Eu já falei várias vezes que eu não queria entrar. Sim. Você já tinha me perguntado, eu falei que eu não ia entrar. E, cara, obrigado por vocês terem me insistido, assim, e não é nem só pelas conexões que já aconteceram lá dentro, e sim pela forma que vocês me fizeram olhar pra mim mesmo, sabe, cara? Legal. De olhar, cara, eu preciso olhar com humildade. Eu posso aprender com quem tá lá. Cara, sabe que uma coisa que a gente escutou muito das pessoas que estão lá é que parece que todo encontro que elas vão e estão presentes é porque tem uma palavra que conecta, né? A gente sempre chama alguns palestrantes porque eu não sou o dono da razão, não sou mesmo, então o meu objetivo com Mente é ser o intermédio entre a vida que essas pessoas querem ter e a que elas têm hoje, entende? Então eu me coloco como um intermediador. E eles falam que toda vez que eles vão no Mente, eles escutam exatamente o que eles precisam escutar naquele momento da vida. Como? Deus. Não tem explicação, entendeu? Dudu, cara, obrigado novamente. Irmão. Só o começo. É o primeiro de muitos aí que eu tenho certeza que a gente já vai gravar. Com certeza. Mais pra frente, contar um pouquinho mais de como vai estar o sucesso do Mentia. Galera, sigam aí, @MentiaClub, @Dart Company. Isso aí, @MentiaClub, @Dart Company. Também o meu perfil é @Eduardo S. Padilha, pra quem quiser acompanhar. Galera, então sigam o Dudu, fiquem ligados. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Um abraço, até o próximo DS Cash. Valeu!